Eu vou falar então sobre João Calvino, que é um reformador também de muito renome, né? Eu ia falar sobre... Obrigado, irmãozinho. Obrigado. Eu ia falar sobre Zwinglio, mas não vai... Eu acho que é mais relevante falar sobre João Calvino, reformador de segunda geração. Eu acho que é... Mas a relevância dele foi maior do que a do próprio Lutero até. Então, vamos falar sobre João Calvino. Notem aí que ele nasceu em 1509 e morreu em 64, morreu novo, né? É muitas doenças. As pessoas perguntam, né, do que morreu esse, do que morreu aquele. A gente não sabe porque não tinha laudo de necropsia na época, né? Então não dá para saber a causa mortis, né? Mas João Calvino tinha muitas doenças, né? Tinha dores de cabeça fortíssimas, tinha reumatismo, tinha problemas intestinais, e adoeceu e morreu deixando sua esposa Idelete. Na verdade, Idelete morreu primeiro. Idelete de Bure foi a esposa de João Calvino, morreu antes. Muito bem, vamos então conhecer um pouco desse grande reformador, né? Lembrando, né, mais uma vez, nós não temos santos, né? E ele não foi um santo, não. Agora também não foi o demônio que pintam por aí, né? Porque é brincadeira. O que eu leio por aí é o segundo Hitler da história, né? Isso é mentira. Isso não é verdade. Calvino cometeu lá algumas falhas, mas isso não transforma esse homem no que dizem que ele foi. Bom, veja aí, nasceu em Noyon, na França, ele é francês, né? Então na Suíça ele era estrangeiro. Ele não era, dizem que ele mandava em Genebra. Mandava e desmandava. Lorota, nem podia. Ele não tinha nem direito, não tinha nem a cidadania. Calvino não podia nem andar armado em Genebra. Não tinha autoridade para andar armado. Então não é verdade dizer que ele era um grande déspota governando Genebra. Nada disso. Então nasceu em Noyon, na França, estudou teologia na Universidade de Paris e direito em Orleans e Bourges. Então é bom lembrar, né, que essas coisas, esses estudos todos, é chamados de os estudos das humanidades. Esses homens, eles eram humanistas. Agora, quando você ouvir falar que esses homens eram humanistas, é bom lembrar que o humanismo que a gente fala aqui não é o humanismo do século XVIII, XIX. O humanismo do século XVIII, XIX é o homem no centro do universo, né? Deus não existe mais, o homem é o centro de tudo. Este humanismo aqui é outra coisa. O humanismo aqui é o estudo das humanidades. Quais são as humanidades? Artes plásticas e letras clássicas. Isso são humanidades. Então esses homens, eles estudavam as humanidades. No caso dos reformadores, Lutero, Melanchthon, Zwinglio, Calvino, eles eram humanistas porque estudavam as humanidades. O quê? Grego e hebraico. E latim também. Por isso eram humanistas. Ele se converteu em 1533. Né? Como é que ele se converteu? Está aí um grande mistério, né? Como foi a conversão de Calvino? Há quem diga que foi a influência de um tio dele que havia se convertido ao protestantismo. Não sabemos. Existe uma carta que Calvino escreveu em 1539. É uma carta que ele escreveu ao cardeal Sadoleto. Cardeal Sadoleto. Porque em 1539... Calvino foi expulso de Genebra e ficou 3 anos exilado em Estrasburgo, na França. E durante esse tempo, aproveitando-se da ausência de Calvino e de Farel em Genebra,
o cardeal Sadoleto escreveu uma carta para os cidadãos de Genebra, convidando-os a voltarem para o catolicismo, dizendo que eles tinham sido enganados por homens perversos, que ensinavam doutrinas novas. Então, esse negócio aí de católico dizendo volta para casa, né, quem inventou foi o Sadoleto, em 1539. Então, quando as autoridades de Genebra receberam a carta de Sadoleto dirigida à população, né, uma carta bonita, ele falando que ele amava os genebrinos, que ele tinha um amor profundo por eles, se preocupava com a vida deles, e aqueles homens perversos, na verdade, eram exploradores, queriam enriquecer às custas deles e explorá-los e enfeitiçá-los com doutrinas mentirosas. Né? Então ele escreveu essa carta. Quando recebeu, as autoridades civis de Genebra, meio que sem jeito, né, que tinham expulsado Calvino, né, disseram, olha, a gente precisa de alguém que tenha uma habilidade boa para responder essa carta. Né? Será que você podia, né, fazer isso por nós? Né? Quer dizer, eu não sou bom para vocês, né, mas agora vem correndo pedir socorro. Ele falou assim, não, eu respondo. E Calvino respondeu a carta a Sadoleto. Ele escreveu uma resposta, e uma resposta tão bonita e tão bem escrita. Os irmãos têm em português, podem achar na internet a carta de Calvino a Sadoleto. E é uma carta tão bem escrita, tão bonita, que as autoridades de Genebra disseram, nós temos que trazer esse homem de volta. Aí chamaram Calvino de volta, ele voltou em 1541, voltou para Genebra e permaneceu lá até o fim da vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa carta a Sadoleto, parece que Calvino conta a conversão dele. Parece. Na parte final da carta, ele diz assim, olha, o homem que se converteu a Deus é o homem com quem aconteceu, e ele diz isto. Ele vai contando. E daí você lê e fala, será que isso aconteceu com ele? Será que ele está contando a história dele? A impressão que passa é que ele está contando a história dele. E se ele está contando a história dele, então a conversão dele aconteceu depois de um longo tempo confiando no catolicismo, tendo contato depois com as doutrinas reformadas e odiando essas doutrinas, as doutrinas luteranas, e detestando isso, repudiando totalmente isso, ainda que não tivesse paz, depois se aprofundando um pouco mais nessas doutrinas, segundo o relato da carta, e percebendo que elas eram verdadeiras, e as abraçando, enfim, e se tornando um crente, um protestante. Então, se o relato da carta é uma autobiografia, nós não sabemos, mas parece que é. Parece que é. Aí ele se converteu assim, não foi algo tão dramático como com Lutero, não. Ele era um católico, protegia a doutrina católica, defendia a doutrina católica, odiava a doutrina protestante, mas no final, estudando, decidiu abraçá-la. Em 1536, ele publicou em Basileia a primeira edição de suas Institutas, que era um livro de bolso. Se bem que o bolso na época era desse tamanho. Então você não pode levar muito em conta isso. Né? Mas era um livro pequeno. Mas depois, nas outras edições, foi aumentando. Hoje tem 4 volumes as Institutas. É uma obra imensa. É uma obra de hermenêutica. É uma obra de exegese. É muito rica as Institutas. Quem não leu as Institutas tem que ler. As Institutas, olha, gente, é uma catedral. Eu comparo as Institutas a uma catedral hermenêutica. Você lê as Institutas, você aprende mais. Aprende muito. Você quer aprender teologia? Aprender para valer mesmo. Conhecer os fundamentos, como funciona uma exegese, como é feito o trabalho com o texto, o que é um contexto, o que é uma figura de linguagem, o que é a língua grega, como trabalhar com palavras gregas. Leia as Institutas. Nem que você demore 1 ano para ler. Leia.
o conhecimento que você agrega lendo esses 4 volumes é simplesmente extraordinário, muda a sua vida para sempre. Eu falo isso por experiência própria. Minha vida mudou depois que eu li as Atitudes. Mudou. E o pior é que eu li a tradução do Valdir Luz, que é o português mais arcaico da Terra. Você não entende? Eu tinha que ler 4 vezes cada página. Tão difícil que era. Tem traduções mais fáceis, que você pode ler agora da cultura cristã, traduções bem mais fáceis. E você pode aprender muito com as Atitudes. Eu costumo dizer, o trabalho de Calvino, exegético, é gigantesco, é uma catedral. Já o trabalho de Armínio, ainda que ele seja um homem piedoso, o trabalho exegético dele é pífio. Não tem muito pouca exegese. Armínio quase não fez exegese nenhuma. Muito pouco. Romanos 7, Romanos 9, mexeu lá talvez. Muito pouco trabalho exegético. Muito fraco do ponto de vista exegético. Até porque na época dele não fazia exegese. Ok. Olha o que aconteceu com ele. Olha o que aconteceu com ele. Vou falar aqui porque senão não consigo. Em viagem para Estrasburgo, na França, ele queria ir para a França, para Estrasburgo, para tranquilamente, simplesmente estudar. Ele queria estudar, só isso. Ele se desviou do caminho, passando por Genebra. Algumas tropas estavam se movimentando no caminho e fecharam a estrada. Ele então se desviou do caminho e entrou em Genebra. Ele só ia passar uma noite lá, só, ia dormir lá. E ficou hospedado lá aquela noite. O que aconteceu? Naquela época, Guilherme Farel estava trabalhando para implantar a reforma em Genebra, porque o Conselho Municipal havia decidido rejeitar o catolicismo e abraçar a reforma. Agora, uma coisa é a decisão política. As autoridades civis disseram, nós vamos implantar a reforma, chega de catolicismo. E acabaram com a influência do catolicismo na cidade e disseram, agora nós vamos adotar a doutrina reformada. E abraçaram isso. Farel, então, tinha que fazer o quê? Farel tinha uma grande obra de doutrinação, de mudança das coisas todas. E Farel falou, sozinho eu não consigo fazer isso. Aí ele soube, o autor das Institutos, aquele moleque, aquele jovenzinho, ele está aí. Está onde? Está hospedado aqui em Genebra. Está brincando. Sério? Sério, eu vou lá. Farel foi até ele e falou para ele, olha, você precisa ficar em Genebra, você não pode ir embora. Ele disse, não, eu? Não. Isso aqui é muita confusão. Eu não quero confusão, eu sou um homem pacífico, sou um homem de letras, eu não quero dor de cabeça, eu quero ir para Estrasburgo quieto para estudar lá. Eu não quero confusão. Eu sei que aqui vai ser difícil. Eu não vou ficar. Farel insistiu. Farel tinha um espírito muito ardente, muito vigoroso, muito eloquente. E ele então então num dado momento, percebendo que Calvino não ia ficar, ele se levantou da cadeira e apontou o dedo para Calvino e falou assim, Deus amaldiçoe a paz que procuras para estudar, visto que diante de uma causa tão nobre, tu te recusas a prestar ajuda. Rogou a praga mesmo. Rogou a maldição do inferno, jogou em cima dele. Deus amaldiçoe essa paz, porque você não está querendo nos ajudar numa causa tão santa. Quando ele falou isso, Calvino sentiu que a maldição pegou. Ele foi até assim na cadeira. Né? Ele viu que entrou, o golpe entrou. E ele percebeu que aquelas palavras tiveram muita força em cima dele. Ele ficou apavorado. Falou, meu Deus. Aí ele falou, eu fico. E ficou. E só depois de algum tempo foi exilado, mas voltou depois e morreu lá. Então toda a história
dele se deu nessa cidade daí para frente. Guilherme Farel vai se tornando uma figura secundária em Genebra. Era para ser o principal, mas ele vai se tornando uma figura secundária porque Calvino começa a se destacar. Por causa da sua habilidade intelectual e tudo mais, ele vai se destacando cada vez mais. É muito interessante essa história, né? Guilherme Farel também, não é muito famoso, né? Mas Farel era um grande reformador. Ele saiu da França fugindo, porque a França nunca aceitou a reforma. Nunca. A França sempre perseguiu os crentes, sempre. Matou os crentes na matança de São Bartolomeu, milhares, 70 mil pessoas mortas numa noite só. Perseguiu os crentes quando revogaram o edito de Nantes. Perseguiu os evangélicos, os cristãos nunca conseguiram permanecer na França. É só ir na França você vê lá o que é aquele país. Por quê? Porque o protestantismo nunca conseguiu se firmar ali por causa das perseguições. E Farel era um francês, e ele era crente, e ele não pôde, ele teve que fugir de lá. Farel certa vez estava perto de uma ponte, e ele viu uma procissão. O pessoal carregando lá uma santa lá. E ele foi lá correndo em cima da ponte, catou a santa e jogou no rio. Aí o pessoal demorou um pouco assim para entender, né? Santa Rio, né? Farel, peraí, não é possível, ele não fez isso. Não, ele não fez isso. E ele lá, e a santa boiando lá. Joguei mesmo, jogo de novo. Quando o povo acordou, né, pulou em cima dele. E couro no Farel. Né? E prenderam Farel. Mas ele escapou da prisão, fugiu depois para a França. Mas é esse tipo de homem aí. Ele era malucão. Né? Hoje não é conhecido porque Calvino nublou o brilho todo de Farel. Mas era um reformador também, homem santo, homem sério. Ele foi expulso de Genebra para Estrasburgo, onde ficou de 1538 a 1541. Por causa do seu... eles dois eram bastante rigorosos, inclusive na questão da ceia. De dizer certas pessoas não devem participar da ceia do Senhor. Certas pessoas não podem participar da ceia do Senhor. Era muito rigoroso nisso. E esses partidos, né, que ele afetava conseguiram então se mobilizar e mandá-lo embora, junto com Farel. Ele era um estrangeiro e a cidade de Genebra tinha uma cisma com o estrangeiro. Porque eles tiveram a influência católica estrangeira durante muito tempo dominando a cidade. Quando finalmente a cidade foi governada por gente nativa, esses homens que eram naturais da cidade, eles passaram a ver os estrangeiros sempre com muita desconfiança. Então, Calvino, sempre que Calvino queria fazer alguma coisa, o conselho da cidade contrariava. Nunca, era muito difícil haver harmonia entre Calvino e o conselho da cidade. Porque eles sempre tentavam contrariar para dizer, quem manda aqui somos nós, estrangeiro aqui não manda. Então sempre houve um atrito entre eles. Ok, ele voltou para Genebra, depois desse período de 1541, foi nesse tempo que ele escreveu a Sadoleto, né? Respondendo a sua carta, voltou para Genebra, onde permaneceu até a morte. Okay? Em 1559 publicou a última edição das Institutas e fundou a Academia de Genebra, a futura universidade. Assim, Genebra se tornou um polo, inclusive, missionário. Calvino, inclusive, mandou missionários para o Brasil. Os primeiros missionários que existiram no Brasil foram mandados por João Calvino. Então, essa ideia de que calvinista não evangeliza, sinto muito. Comece a ler um pouquinho mais. Porque os primeiros missionários vieram aqui para o Rio de Janeiro, a pedido de Villegagnon, escreveram a Confissão de Fé da Guanabara, uma confissão calvinista, mas depois houve uma reviravolta no relacionamento deles com o governador, com Villegagnon, e eles foram mortos. Inclusive José de Anchieta executou um deles por enforcamento. Mas o objetivo desses missionários era pastorear os franceses que estavam aqui e também evangelizar os índios.
Mais tarde, os calvinistas voltaram, no século XVII, voltaram para o Recife. E estabeleceram lá um estado calvinista no Recife. E começaram a evangelizar os índios. A primeira igreja genuinamente brasileira indígena era calvinista, lá em Pernambuco. Era uma igreja calvinista, a igreja do cacique Poti. Mas depois, a Companhia das Índias Ocidentais teve que sair do Brasil e não pôde mais manter contato com essas igrejas. Essas igrejas índias desapareceram e foram massacradas pelos católicos portugueses. Mas os primeiros brasileiros mesmo, evangelizados, a primeira igreja brasileira mesmo era calvinista, fruto do trabalho missionário de calvinistas no século XVII. O conde Maurício de Nassau, ele era calvinista, né? E trabalhava para que a igreja calvinista fosse uma igreja missionária, mandando pastores para pastorear os índios, ordenando índios ao ministério pastoral. Isso tudo eles fizeram. Tudo influência de João Calvino. Ele foi pregador, ele pregava na igreja de São Pierre, mestre, administrador também. Ele acolheu refugiados protestantes, como John Knox, que é o reformador da Escócia. John Knox, famoso reformador da Escócia. E ele escreveu inúmeras cartas, sermões, comentários bíblicos, tratados apologéticos, obras litúrgicas. A obra de Calvino é muito vasta, muitos comentários bíblicos. É gostoso de ler Calvino. Dá a impressão que não, né? Deve ser horrível ler. Não é ruim de ler. Você pode ler os comentários, vai aprender muito com ele. Ele trabalha como ele é um exegeta. Não há exegeta maior na história do cristianismo, não há. Não há. Os livros de exegese, de hermenêutica hoje, quando você lê esses livros novos, você percebe que o que eles estão propondo é nada mais nada menos do que o método de João Calvino. Que a análise do texto dentro do seu contexto, escritura se interpreta com escritura, a consideração do texto grego, o significado dos vocábulos, figuras de linguagem, tudo isso, a harmonia com a teologia geral do Novo Testamento, todos esses fatores, João Calvino leva em conta e expõe ali nos seus escritos, explica ali o texto para nós, de maneira que a hermenêutica que nós praticamos hoje como evangélicos, os pregadores que expõem, pregações positivas e tudo mais, é nada mais nada menos do que o método de João Calvino colocado em prática. Qualquer pastor que pega o texto bíblico e procura entender o texto bíblico a partir do seu contexto, da sua gramática, das línguas originais, do seu impacto sobre os seus leitores originais, qualquer pregador que faz isso, está imitando João Calvino no seu trabalho de exegese. Ele foi o exemplo máximo desse tipo de prática aí no seu ministério em Genebra ao longo de toda a sua vida. Aqui tem a primeira edição das Institutas, aí, 1536. Essa aqui é uma figura, uma gravura de Calvino sentado ali do lado esquerdo de vocês e Farel estendendo a mão para amaldiçoá-lo. Ali que ele está amaldiçoando Calvino. E Calvino assustou, né? Falou, sai para lá. Bateu na madeira, né? Então tá aí. Na sequência aí, isso aqui é Genebra. Ali tem o selo que o conselho da cidade criou. Isso antes de Calvino chegar lá, né? Quando eles resolveram se reformar mesmo. Tenebras, acho que é alguma coisa assim, né? Eu não sei ler direito, lux, né? Depois das trevas, luz. Então, ele compara o tempo do catolicismo como o tempo de trevas. Depois das trevas, a luz. Essa aqui, essa moça, Idelete de Bury, aqui o desenho dela, Calvino era feio. Mas a Idelete, o Farel, escreveu uma carta dizendo que ela era até bonitinha.
ela era viúva, ela tinha se casado com um pastor anabatista, ela tinha filhos desse primeiro casamento. Esse pastor anabatista morreu. Ele conheceu a Idelete em Estrasburgo durante os 3 anos de exílio e se casou com ela. Eles vieram então juntos para Genebra. Ele, a Idelete, os filhos dela. Calvino teve um filho com ela, mas morreu pequenininho. Calvino perdeu, não teve outros filhos. Veio também o irmão de Calvino, veio também, porque ele tinha abandonado a esposa do irmão de Calvino tinha traído ele. Então ele tinha separado da esposa e estava então morando com Calvino. Junto tinha uma agregada que tinha filhos também, e essa agregada brigava com o irmão de Calvino. A casa de Calvino era um caos, era um quebra-pau danado. E Calvino passava mal com isso. Então a Idelete, ela muitas vezes protegia Calvino. Ela evitava que os problemas de família chegassem a ele. Esse era um trabalho que ela realizava, tentando ali administrar as crianças correndo, aquela coisa toda, ela tentando segurar as pontas lá. E João Calvino tinha que trabalhar. Agora, eu não sei como ele conseguiu escrever tanto com aquela baderna que era a casa dele. É um milagre isso aí. Não sei como é que isso aconteceu. Mas ele conseguiu produzir muito, mesmo nesse contexto de caos doméstico. Aqui a Companhia dos Pastores de Genebra. Aí depois já a reforma implantada na cidade. Aqui a última edição das Institutas, em 1559. Isso aqui, os alunos costumam fazer isso, né? Caricatura do professor. Então eles acharam essas caricaturas que os alunos de Calvino faziam. Eu tenho um monte de caricatura minha. Que os alunos no final do semestre me dão, né, pastor? Isso aqui. Era o que você ficava fazendo durante a aula, né? Ficava desenhando o professor, né? Isso é normal, né? E aqui tem algumas caricaturas aí que os alunos fizeram aí. João Calvino acabou virando um documento aí histórico. Ok. Bom, pensamento de João Calvino. Eu estou preocupado com o nosso horário aí. Eu vou então, para que vocês não fiquem muito exaustos considerando o tempo que nós estamos aqui, eu vou cantar uma música para vocês que eu fiz quando eu era professor do seminário, uma música do João Calvino, que eu fazia músicas para ensinar os alunos, né? E era uma forma lúdica, uma forma atraente de passar alguma coisa para a cabecinha dos alunos lá. Mas eu andei cantando essa música por aí, disseram que eu estava adorando Calvino, que era idolatria. Tem crente que foi batizado com suco de limão mesmo, não tem jeito. O bicho é chato e azedo, né? Então não vai fazer nada que é pecado, tudo é pecado, é pecado. Já tem tanto pecado, os caras inventam mais, né? Meu Deus do céu, né? Dá um tempo aí para nós, né? Porque até faz uma música com objetivo didático e isso é da idolatria, né? Meu Deus do céu. Definiram lá hino, cântico de adoração, pegaram dicionário, meu Deus. Por esse povo é muito burro, minha nossa, é demais, né? Então eu vou cantar um hino, não é o hino, é uma música. Uma música de... E aí, né? Se alguém quiser depois adorar Calvino com essa música aí. Eu fiz uma para Santo Agostinho também, mas eu só vou cantar ano que vem porque é quando ele comemora no dia 3 de novembro o nascimento de Santo Agostinho. Aí eu canto a música dele. Ele tá com som já? Vamos lá então. Vamos ver se eu não erro, que eu às vezes eu esqueço a letra.
Era magrinho e fraquinho, dava dó. Para estudar ambicionava ficar só. Mas o Farel fê-lo ficar lá na Suíça. Pela reforma trabalhou e sem preguiça. Por seu trabalho não merece uma canção, porém um hino. O seu nome era João Calvino. Tinha que ser alguém bem fora do normal para abalar toda a igreja medieval. Como escritor com os romanos fez a quebra e implantou sua reforma em Genebra. Se colocado na balança, esse irmão foi bom menino. O seu nome era João Calvino. Fica a lição de quem da raia não fugiu. Mesmo no exílio sua força foi a mil. Vamos seguir o seu exemplo na história. Nos alegremos, pois é nossa a vitória. Dê um sorriso, não importa se é Colgate ou Colinos. Importa é sermos Joões Calvinos. Acabou. É isso aí. Acho que eu tenho uma outra que eu fiz. Só que é uma outra. Aqui não vai ter. Tem uma outra. Acho que não dá para mostrar. Aqui tem que mostrar a letra para vocês. É que é assim. Eu fiz uma música há algum tempo atrás, que é uma música com os nomes dos personagens da história da igreja, de grandes personagens. Então, aí é um testemunho de conversão construído a partir dos nomes de alguns personagens. Então tem Calvino, e aí eu faço uma frasezinha com as sílabas desse nome. Então é mencionado Calvino, Damaso, que foi bispo de Roma, Damaso, faço uma frase com esse nome também. Inácio também tem, né? Faço uma frase com esse nome, Inácio de Antioquia, até chegar no Agostinho, né? E aí eu faço uma frase com o nome de Agostinho também, né? Então é uma musiquinha que eu fiz para gravar os nomes de alguns personagens aí. Eu vou cantar isso também. É um testemunho de conversão construído a partir dos nomes. Deixa eu ver se eu lembro. Vou lembrar. Calvi no exterior do sepulcro que eu era. Damas e outras vaidades, então eu deixei. Crisóstomo, só estou morto para o pecado fatal. Satanás e o seu reino ficaram para trás. E nacionalidade celeste ganhei aqui no meu coração. Agostinho de libertação. Calvi no exterior do sepulcro que eu era. Damas e outras vaidades,
nacionalidades, então eu deixei Crisóstomo, Cristo, e estou morto para o teu pecado fatal. Satanás e o seu reino ficaram para trás, e nacionalidade celeste ganhei aqui no meu coração. Agostinho de libertação. Agostinho de libertação. Agostinho de libertação. Mas ok, chega de brincar, né? Chega de brincar. Eu gosto de bossa nova, acho bonito. Vamos lá então mais um pouquinho? Vocês aguentam mais uns minutinhos aí? Só para a gente ter uma noção mais geral do pensamento de João Calvino. Querendo também, claro, o objetivo é consolidar, né, essa teologia no nosso coração. Né? Que a teologia muda a nossa vida. A teologia nos torna mais felizes. Vocês sabiam disso? Nós ficamos felizes com a teologia. Ela nos aquece o coração. É tão gostoso conhecer a Deus, né? Teologia é isso, é conhecer a Deus. Isso aquece o nosso coração. Isso é vida eterna, conhecer a Deus, né? Então vamos experimentar um pouquinho mais disso aí. Pensamento de João Calvino. Olha aí. Olha só o que João Calvino fala. O primeiro item aqui, eu não vou abusar da bondade de vocês, eu vou falar mais uns 20 minutos só, porque eu sei que vocês estão cansados, já 8h30 acaba, né? Então mais uns 20 minutinhos, aí nós paramos aqui mesmo, e quem sabe, em umas próximas oportunidades aí, né? Ou vocês vão lá em São Paulo, enfim, a gente se vê aí de novo, e a gente consegue caminhar um pouquinho mais. Mas veja aí, a revelação geral é insuficiente por causa do pecado. O que é revelação geral? É o modo como Deus se manifesta na natureza, na consciência humana, na providência. Diz, olha, isso aí é insuficiente para salvar, por causa do pecado. O homem acaba pegando esses elementos da revelação geral e acaba adorando. Tem lá uma árvore que revela Deus. O que o homem faz? Ele adora Deus? Não, ele adora a árvore. Não dá. Por que ele adora a árvore? Por causa da natureza pecaminosa. Então ele fala, não adianta. Existe a necessidade da inspiração bíblica e da encarnação. É a revelação especial. Cristo vir aqui e nos ensinar. A Bíblia nos ensinar. Porque a revelação geral, ela não consegue nos ensinar verdades sobre a salvação. Ela até atrapalha no final das contas, não por causa da sua maldade, mas por causa da nossa maldade. Nós acabamos servindo a criatura em lugar do Criador. Sobre a Bíblia, é a palavra de Deus, havendo coesão entre ela e o Espírito Santo. De novo, Calvino é o teólogo do Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus e o Espírito Santo fala através dela. Deus governa todas as coisas. Aqui começa, né? A visão reformada, né? Já que as sementes que Zwinglio já plantou e que Calvino, né? Junto os demais reformadores também, né? Mas Calvino dá mais popularidade, mais ênfase para isso. Todos os reformadores criam nisso aqui. Né? Deus governa todas as coisas. Né? O Senhor Supremo, né? O estudo da Escritura levou eles a isso. Nem era o tema de Roma, nem era o problema de Roma, isso aqui. Né? Mas o estudo das Escrituras os levou a isso, não teve jeito. Você quer virar calvinista, lê a Bíblia. Não tem jeito. Você vai acabar sendo calvinista. Então veja aí, Deus governa todas as coisas, realizando o que decretou na eternidade. Olha aí. Deus decretou todas as coisas, então ele governa tudo realizando o que ele decretou. Levando em conta aquele aspecto, né, da responsabilidade de cada um. Sua providência está por trás de todos os eventos. Ele pode usar causas secundárias para realizar seu plano. Aquilo que eu falei da determinação psicológica. Né? Ele pode usar essas causas para realizar seus planos. Mas uma coisa é certa, nenhum pássaro cai sem Deus. Sem Deus o quê? Aí não sei que verbo põe. Né? Permitir, decretar, derrubar,
jogar no chão, não sei. Né? Nenhum pássaro cai sem Deus. Outro, olha só agora aqui, olha como os reformadores conseguiam lidar com a tensão teológica, eles conseguiam. Olha o que ele diz aqui. Ao decretar cada evento, Deus o fez de tal forma que não retirou a responsabilidade humana. A responsabilidade humana permanece. Agora, as Escrituras, porém, não revelam como combinar essas duas realidades. Então, Deus nos deu a Escritura faltando uma pecinha. É um quebra-cabeça, você monta. Mas a pecinha que liga as duas coisas você não tem. Deus guardou para ele. Essa pecinha é minha. Para quê? Por que o Senhor guardou para o Senhor? Para vocês aprenderem a viver pela fé e a estudar pela fé também. É assim que vocês sempre vão ser alunos. Sempre. Então essa pecinha é minha. Não vou dar a pecinha. Como ligar as duas coisas? Não sabemos. Mas é assim que Deus age e a Bíblia mostra isso. Outro. Olha só isso aqui. A corrupção, né, que Calvino vê no homem. Né? A imagem de Deus no homem está deformada. Então, o calvinismo tem que ser resgatado hoje em dia, porque as pessoas estão dizendo que o homem é intrinsecamente, que o homem é, no fundo, o homem é bom. As pessoas dizem isso. Eu sei que há bondade em você. Você quer acertar? Siga o seu coração. Há bondade em você. Desenvolva a chama divina, a fagulha divina que há em você. Faça essa fagulha, né, brotar. Faça ela se acender, se incendiar. Eu costumo dizer, se eu seguir meu coração por 5 minutos, eu perco minha família, meu ministério e vou preso. Família, ministério e cadeia. Né? Certeza, perco tudo. Se eu seguir meu coração por 5 minutos, eu não dou... não fica nada de pé. Perco família, perco ministério e vou para a cadeia. Então, nunca faça isso. Nunca siga o seu coração. Porque nós aprendemos na Bíblia que a imagem de Deus no homem está deformada. Mas não está apagada. Nós ainda somos imagem de Deus e dignos de respeito e dignidade. O pecado no homem não consiste apenas de atos. Gente, os evangélicos não sabem isso. Não sabem. O pecado no homem não consiste apenas de atos, mas também de uma natureza inclinada para o mal que permeia totalmente a personalidade. Irmãos, se a salvação depender de nós, sinto muito. Suponhamos que você nunca peque. Nunca. Você nasça dentro de um quarto escuro e fique lá dentro a vida toda, preso num quarto escuro. Sem nunca pecar nada. Sabe o que você é? Um pecador. Mas como? Nunca fiz nada. O pecado não é só ações. O pecado é uma natureza imposta na pessoa. Na minha casa, na Vila Ema, em São Paulo, quando era garoto, tinha um abacateiro que nunca deu um abacate. Meu pai fez de tudo. Jogou adubo, chamou agrônomos para olhar, deu injeção no abacate, conversou com o abacate, orou pelo abacate, impôs as mãos no abacate. Fez de tudo com o abacateiro. Tudo ele fez com o abacateiro. O abacateiro nunca deu um abacate. Mas sabem que planta era aquela? Era um abacateiro. Mesmo sem dar nenhum abacate, ainda era um abacateiro. Se você passar a vida inteira sem cometer um pecado, você ainda é um pecadeiro. Não tem jeito. Você ainda é um pecadeiro porque existe uma natureza pecaminosa em você. Não tem como. Você nasce pecador e morre pecador porque essa natureza está em você. Essa natureza só é erradicada no céu. Não tem jeito. Ela é enfraquecida na conversão. Na conversão, essa natureza ela recebe um golpe, ela adormece, ela fica meio abobalhada. Mas ela ainda está lá. O apóstolo Paulo fala de despojar
o corpo do pecado, e dizemos como se você pudesse, pela conversão, como você recebesse forças para você enfraquecer o grande soldado, o grande guerreiro que é a natureza pecaminosa. Você consegue enfraquecê-la, mas você não consegue matá-la. Ela fica viva lá, meio fraca, meio boba, mas está lá. Você não pode bobear, porque se bobear ela pega nas armas de novo. Então você tem que vigiar, mas na conversão ela é enfraquecida e entorpecida na conversão, mas ainda existe. E a cristologia de Calvino é ortodoxa, os conceitos dos sínodos antigos. Cristo é profeta, sacerdote e rei. Ele substituiu o homem nas penas que lhe eram devidas. Aqui é quando a cristologia se encontra com a soteriologia. O que Cristo fez então? Olha, eu não posso pagar pelos meus pecados. Eu não posso. Não há como eu pagar pelos meus pecados. E mesmo que eu pagasse, o que eu posso ofertar é muito pouco. Não tem como eu pagar. Então, Cristo ofereceu um sacrifício perfeito. Ele pode pagar. Ele, então, sofreu as penas pelo meu pecado. Tanto sua morte como sua vida têm efeito redentor. A justiça de Cristo ativa e passiva, diz Calvino, é aplicada ao homem pecador, e ele então é considerado, quando ele crê, ele é considerado justo, porque a justiça de Cristo é aplicada a ele. Sobre a fé é um dom sobrenatural dado pelo Espírito. O arminiano não crê nisso, ele crê que a fé é uma resposta meramente humana. Isso não é verdade. A Bíblia fala que Jesus é o autor e consumador da fé. Então a fé é dom de Deus, é dádiva de Deus. Então Calvino crê nisso, é um dom sobrenatural dado pelo Espírito. Por ela, os eleitos respondem positivamente ao Evangelho e são salvos, cedo ou tarde. Então a graça é irresistível, ela é irresistível para sempre. Você pode resisti-la por algum tempo se você for um eleito, mas chega uma hora que você se rende. Então, ela é resistível por um tempo nos eleitos. Mas chega um momento em que o eleito se rende. Importante aqui na teologia de Calvino, os descrentes podem ter uma fé temporária. Ah, é? É. Isso explica muita coisa. Isso nos ajuda, pastor, a compreender alguns fenômenos que acontecem na igreja. Os descrentes podem ter uma fé temporária. Mas qual é a base bíblica para isso? Vocês se lembram da parábola do semeador? Lembram? Tem aquele solo que recebe a palavra com alegria. O que acontece? Recebe depressa e com alegria. O que acontece? Os cuidados desta vida, a perseguição, o sol da perseguição, isso faz com que ela morra. Então, nós vemos isso nas igrejas, a pessoa que se converte, entre aspas, é essa fé temporária que Calvino fala, que não é a fé salvífica, não é a fé que vem de Deus não passa, a fé que vem de Deus persevera. A fé que vem de Deus tem duas qualidades, ela persevera e frutifica. A fé que não vem de Deus, ela é passageira e estéril. É morta, não produz nada. Essa é a diferença das duas fés. A fé verdadeira frutifica e persevera. É só com o tempo que você verifica se a fé é verdadeira ou não. Como é que eu sei se alguém se converteu de verdade? Ah, ele chorou. Ah, isso aí não conta nada. Ah, ele canta hino. Ah, isso aí não quer dizer nada. Ah, ele comprou uma gravata preta. Isso aí não é um terno preto. Isso aí não conta nada. Ele comprou uma Bíblia Vida Nova, de uma carta, não interessa. A única prova de que a fé da pessoa é verdadeira vem com o tempo. É a perseverança, são as duas provas. A perseverança e a frutificação. Então a pessoa se converteu, não faça muita festa não. Os anjos sabem, eles fazem a festa no céu lá. Mas aqui na terra você fica de olho. Porque só o tempo vai mostrar se essa fé é verdadeira. A fé falsa, ela é temporária e estéril. Não produz nada. Então aquele crente que já vai se afastando, começa a vir à igreja uma vez por mês,
não quer saber muito, muita amizade com o mundo, os melhores amigos estão lá fora, começa já a criticar a igreja, não se envolve com ninguém, os irmãos são meio estranhos, senta, né, de vez em quando vem na igreja, fica lá longe, né, distante, não quer se envolver, e a vida não produz fruto nenhum. Isso aí é evidência de que não é a fé que vem de Deus. A fé que vem de Deus não é assim. Ela transforma, ela muda tudo. Então, pode acontecer do descrente ter uma fé, mas essa fé é temporária e infrutífera. Os crentes verdadeiros, porém, são preservados. A fé que eles têm perdura e dá fruto. Pode haver algum percalço, algum problema que faça com que eles se desviem temporariamente, mas eles vão sentir muito mal com isso. O crente que se desvia, ele sente mal, ele chora, ele sofre, não vê a hora de voltar. E ele acha um jeito e ele volta. Porque a divina semente está nele, ele é uma pessoa diferente. Que oração aí, pastor? Mais 8 minutos? 8 minutinhos. A predestinação é absoluta, depende só da vontade de Deus. E particular, aplica-se a indivíduos, não a grupos. Não é esse negócio de eleição de Israel só, eleição da igreja. Não. A eleição é a indivíduos, se aplica a indivíduos, é absoluta, depende só da vontade de Deus e não da vontade humana. Rapidinho, a igreja verdadeira é reconhecida como? Como é que eu sei onde está a igreja verdadeira? Simples. A igreja verdadeira é reconhecida pela pregação e pela correta administração dos sacramentos. Então, se existe lá batismo e ceia e pregação, você está numa igreja bíblica e Cristo estará lá. Você está numa igreja onde tem isso, batismo, ceia e pregação, Cristo estará lá. Você está numa igreja correta. Você está numa igreja que tem batismo, você não tem pregação, sai correndo. Corre. Ah, mas tem louvorzão. Corre. Ah, mas tem ministério de dança. Suma. Vira fumaça. Porque, olha, fuja de carro. Enfim, o que você tem que procurar. Ali estão celebrando a ceia do Senhor, estão, através do batismo, testemunhando a conversão, e há uma pregação da palavra ali. Sim, isso existe lá. Então estou numa igreja de Cristo, estou no rebanho santo, é aqui que eu vou ficar. Não tem isso? Não perca seu tempo. Saia logo disso aí. Infelizmente, hoje em dia, são raras as igrejas que têm isso. São raras. O povo não, até porque o povo não quer. O que mostra que nem todos os evangélicos são crentes mesmo. Porque o crente quer. O crente quer comer. O crente que vai numa igreja e não tem comida, ele não volta mais. Eu quero comer. Eu não vou num restaurante para ouvir música. Ah, tem música ao vivo. Não, eu quero comer. A comida não tem. Mas não é um restaurante? É, mas não tem comida, tem música. Não tem lógica. Ok. A distinção entre a igreja visível, congregação local, com trigo e joio, né? Toda igreja tem trigo e joio, a gente tenta de tudo para tirar o joio, mas não tem jeito, ele está lá. Né? Na minha igreja deve ter joio, alguns eu olho assim e falo, esse cara é joio. Né? Esse cara é joio. Não é? Então, a pessoa já sabe já, né? Esse cara é joio. Né? E tem a igreja invisível, que são os eleitos espalhados pelo mundo aí, né? O Calvino considera até os crentes do Antigo Testamento como igreja. Né? No dispensacionalismo isso aí não é aceito. Né? Mas os anjos são igreja, os anjos eleitos, os santos do Antigo Testamento, tudo igreja. A igreja invisível. Né? O Novo Testamento ele enfatiza mais a igreja local, a igreja visível. Né? E por mais que nós cuidemos, sempre vai ter lá o joiozinho lá, isso sempre aparece. Né? Sempre brota um pouquinho lá. Isso só vai sumir quando o Senhor voltar. A santificação do crente é de extrema importância, sendo, olha aqui os desigrejados, né? Que perigo, né? Sendo a igreja visível o contexto em que ela deve ocorrer. Por quê? Porque ali eles exercem seus dons,
Ali o crente é pastoreado, admoestado. Ali ele ouve a pregação expositiva da palavra. Ali se celebra a ceia do Senhor. Ele avalia-se a si mesmo, se arrepende dos seus pecados e participa da ceia. Ali ele vê a ação de Deus salvando pessoas quando ele assiste um batismo. E há ali o testemunho público. Ali então, no seio da igreja, ele é santificado, ele é nutrido. Né? Como a igreja é como a arca de Noé. Né? Aquela ave, né? Aquela ave que saiu, né? aquela pomba, né? Que saiu, né? E voltou. Né? Por quê? Porque ela voou e ela não encontrou lugar para descansar os pés, diz o texto. Então ela voltou para a arca, para descansar os pés. Então o crente é como aquela ave. Ele sai na segunda-feira e sai voando pelo mundo aí. Sujo, imundo, cheio de lama. No domingo ele volta para descansar os pés. Tem uns que já pula na lama e fica lá. Né? Não, o crente não. Ele volta para a igreja e descansa os pés. Ali na segurança, junto ali com o povo de Deus. É assim que ele faz. A igreja é isso. Sem a igreja é muito difícil, não impossível, a santificação, o descanso, o crescimento do crente. A igreja é a mãe de todos os crentes, aí a figura de linguagem, né? Pois os leva ao novo nascimento através da pregação e os educa e alimenta ao longo da vida. Né? É o que acabamos de falar agora. Né? A igreja proclamando faz com que a pessoa nasça e vai nutrir e alimentá-la ao longo da vida. Os sacramentos revelam o caráter maternal da igreja, sendo símbolos do nascimento e também promovendo a santificação das pessoas pela ceia especialmente. Na ceia, e aqui Calvino tem uma visão de ceia diferente um pouquinho de Zwinglio, né? Na ceia o crente tem verdadeira participação em Cristo, não sendo ela um mero símbolo. O corpo físico de Cristo está à direita de Deus no céu, é diferente de Lutero. Lutero crê na ubiquidade do corpo de Cristo. O corpo físico de Cristo está no pão, está junto com o pão. Calvino fala, não. O corpo físico de Cristo está no céu, não tem corpo físico na ceia, mas tem a presença espiritual. Ele crê nisso. Tem a presença espiritual aqui. Nós, os batistas, cremos diferente. A gente é mais para o lado zwingliano. A gente não crê que o corpo de Cristo está lá nem espiritualmente. Nem espiritualmente. Nós cremos que aquilo é um símbolo apenas. Né? Que o Senhor está presente na igreja, não nos elementos. O Senhor pode estar presente até de forma especial na celebração. Isto sim nós cremos. Mas não nos elementos. Isso nós não cremos. E aí, a igreja não deve isolar-se da sociedade, mas interagir com ela. O grande dilema, né, que as pessoas perguntam, como é que eu faço, né, e tal, para me relacionar com os problemas do mundo moderno, né? Ele fala, a igreja não deve isolar-se, mas interagir com a sociedade de forma que o governo de Cristo se manifeste por meio de governantes e magistrados piedosos. Então, aí Calvino estimula o envolvimento na política, na vida pública, para que o país, a nação, seja cristianizado. E o reino de Cristo se manifeste nessas esferas. O que de fato é curioso, é o conceito puritano de chamado. No conceito puritano é assim, todo crente tem chamado para o ministério, todo. Só que um é chamado para o ministério como sapateiro. Então ele vai ser o sapateiro de Jesus. O trabalho de sapateiro vai ser o trabalho pastoral e missionário dele, como sapateiro. O sapato que ele consertar e fizer vai ser para o reino de Cristo, para promover esse reino. Outro é chamado para ser policial, outro para ser juiz, outro para ser padeiro. Mas todo crente é chamado por Cristo para um ministério na profissão que exerce. Então, o objetivo é o quê? Cristianizar a sociedade através de profissionais que tenham um chamado santo naquela profissão. Mesmo assim, igreja e Estado têm esferas de atuação separadas, o crente deve se sujeitar às autoridades. Ok. Bom, tem aqui uma fotografia de Genebra, da Academia de Genebra. Esse aqui é um monumento muito conhecido. Você vê aí, Calvino, Farel, Beza e Knox. Você vê aí.
Esse monumento está em Genebra, é um monumento aos reformadores na cidade mesmo de Genebra, que está lá. Aqui tem as iniciais in hoc signo, o lábaro de Constantino significa com este sinal, que é o lábaro de Constantino dizendo que ele venceria a batalha contra Magêncio com uma cruz. Então, essas 3 letras se tornaram símbolos cristãos, né? In hoc signo vinces. Está faltando uma letra aí. E aqui tem o Lula, para terminar. Né? Calvilino, ambos nós dois temos algo em comum. Você é predestinado e eu predestilado. Então, Calvino é uma brincadeirinha com Lula aí, do Jaziel Botelho.